Fala galera, bem-vindos à nossa 29ª videoaula e aqui a gente vai estar apresentando, alguns problemas envolvendo máximos e mínimos da função quadrática. O que vem a ser o máximo e o mínimo de uma função? Como o próprio nome já diz, é o valor maior ou menor que for atingido pela sua imagem, tá certo? No caso da função quadrática, a gente vai se restringir a ela, a gente tem dois tipos, né? Se eu pegar aqui uma função definida em todo o domínio, certo? Se eu pegar aqui uma função, por exemplo, com A maior que zero, uma parábola onde A é maior que zero. O que acontece? A concavidade dessa parábola, ela vai ser o quê? Voltada para cima. Neste caso, claramente se vê se o vértice, se ela for definida num domínio que contiver o vértice, x do vértice, y do vértice, claramente se vê que o x do vértice vai ser esse menor valor. Tá certo? Se eu tiver definido em um domínio que contenha, se o x do vértice estiver contido no domínio dessa f, então a gente vai ter dois casos, Isso implica que o x do vértice ele vai ser chamado de ponto, nesse caso aqui, para A. E A maior que zero, x do vértice contido no domínio, A positivo, então x do vértice será chamado ponto de mínimo dessa função. Então x do vértice será chamado ponto de mínimo. E o y do vértice ele será chamado de valor mínimo, que é a imagem que ela atinge. Valor mínimo, tá certo? Analogamente, se o A for negativo, porque perceba, aqui a menor imagem que ela atinge é o Y do vértice, tá certo? Com A positivo. Se A for negativo, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação contrária, onde eu não vou ter mais um mínimo, vou passar a ter o quê? Um máximo. Então, por exemplo, aqui é o ponto, x do vértice, y do vértice. De novo, se o x do vértice estiver contido, eu definir essa função de modo que ele esteja contido no domínio da f, implica, e o A, aqui nesse caso, negativo, A menor que zero, o x do vértice vai receber o nome de quê? De ponto de máximo. Porque agora a minha função ela vai ter um máximo aqui nesse ponto. Então, o x do vértice vai receber o nome ponto de máximo. É o ponto cuja imagem é máxima. Ponto de máximo. E o y do vértice vai ser o valor máximo. Certo? Então vamos ver aqui dois probleminhas retratando essa situação. Claro que a gente tem o máximo de uma função, tem uma definição um pouco mais refinada, mas a princípio aqui a gente vai trabalhar só com o caso da função quadrática, tá certo? Então, um primeiro probleminha aqui seria o seguinte. Um fazendeiro dispõe de 100 metros de cerca para a construção de um curral retangular. Determine as dimensões tais que o curral tenha área máxima. Então esse problema ele
que é a seguinte situação, né? Aqui você vai ter um curral aqui em forma retangular. Então ele quer saber quais são essas duas dimensões aqui, ó, que produzem o que? A área máxima. Tá certo? Então, óbvio que esse problema ele é motivado e ele só dispõe de 100 metros de cerca para circular isso aqui. Óbvio que esse problema, ele de certa forma, é válido por quê? Porque imagine que eu pegue aqui um curral de medida 10, 40. Né? Aqui vai ser 10, aqui 40. Somando os comprimentos da cerca, você vai ter igual 100 metros de cerca. Se eu calcular a área disso aqui, ó, vai dar base vezes altura 40 vezes 10, 400 metros quadrados. Se eu mudar, por exemplo, eu pegar aqui 20 por 30. Perceba que 20 com 20, 40 com 30, 70 com 30, 100. Então 100 metros de cerca também. Só que se eu pegar 30 vezes 20 vai dar 600 metros quadrados. Ou seja, deve existir aqui um tamanho, se a gente tentasse fazer por inspeção, que vai ter um valor de área máximo. Que tamanho é esse? Aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Imagine que aqui seja o nosso curral, e aí eu vá distribuir aqui uma quantidade, digamos, que eu queira saber esse tamanho em função aqui de x, ou seja, essa lateral aqui, né, a largura, sei lá, digamos assim, x. Então essa outra largura também tem que ser x. E aqui, né, o comprimento do terreno, y. De modo que 2x mais 2y dê 100. Então eu vou... x e y são as dimensões que eu estou procurando. Tá certo? E a relação delas é exatamente essa, para gastar os 100 metros de cerca. Só que eu quero o quê? De modo que essa área aqui seja máxima. Quem é esse x, quem é esse y? Eu sei que existe uma função, se eu fosse calcular a área em função de x e y, seria a área seria base vezes altura, y vezes x. Tá certo? Base vezes altura. Ou comprimento vezes largura, tanto faz nesse caso aí, né? Então, você tem aqui o seguinte, você tem essa situação, só que porque é uma função de duas variáveis, a gente não mexe com isso. Então a gente poderia pegar esse caso aqui de cima, ó, se eu dividir todo mundo por 2, então vai ficar 2x sobre 2, 2y sobre 2 e 100 sobre 2. Então vai ficar x mais y igual a 50. Eu pego esse valor aqui, ó, quer dizer, vamos trabalhar mais um pouquinho, né, com isso aqui. Vamos isolar, por exemplo, y. Daqui eu digo que y é 50 menos x. Aí eu pego esse valor aqui e substituo nesse y. Então eu vou ter uma função somente de x. Então eu vou ter a área em função somente de uma dos comprimentos, né? Caminhando mais um pouquinho, a gente percebe que a de x é uma função quadrática, ó, 50x menos x ao quadrado, desenvolvendo isso aqui. Claro que a gente sabe o seguinte, o x tem que ser maior que zero. Por quê? Porque não existe a possibilidade de eu ter um comprimento negativo, tá certo? Então, se a gente achar uma resposta para esse problema e essa resposta vier a ser negativa, a gente tem que descartá-la e usar outro método, tá certo? De obtenção desse valor. Então, olhe bem. Então, a gente tem uma função que é assim, ó. Além disso, também, ó, a de x também tem que ser o quê? Positivo. Tá certo? Então, se eu fosse traçar o gráfico dessa função aqui, da função que manda o comprimento x na área do terreno, eu teria uma coisa mais ou menos assim. Volta lá na videoaula que eu falei de gráfico, né? Primeiro, como o A aqui é positivo, quer dizer, negativo, né? Nesse caso, o A aqui vale quanto? Menos 1. Ele é menor que zero, então a concavidade vai ser para baixo. 2. O A de zero, então aqui é x, não é xy não, viu gente? Desculpa, é xa de x. Y aqui não vai ser
descrito por essa fórmula aqui. Não vai estar no plano cartesiano. É x e sua área. Se você tiver dúvida com isso, você pode botar aqui x e um m. Aí repassa tudo que é y para m para você não confundir o y daqui com o y do eixo y. Nessa questão aqui não está valendo isso. Quem é o a de 0? É 50 vezes 0 menos 0 ao quadrado. Deu 0. Então esse gráfico aqui passa na origem. 0, 0. Então ele passa aqui, ó. Quem são as raízes? A de x igual a 0. Implica que x menos... Quer dizer, eu posso pegar logo isso aqui que está mais fácil, ó. Implica que 50 menos x vezes x igual a 0. Aqui eu tenho duas respostas. Ou 50 menos x igual a 0, que implica que x igual a 50, ou x igual a 0. Essas duas. Por quê? Porque isso aqui é um produto. E aqui na matemática que a gente está, né? Esse produto só vai ser 0 se pelo menos um dos fatores for 0. Ou isso é 0, ou isso é 0. Então, aqui eu tenho dois casos. Ou x igual a 50, ou x igual a 0. Então, as duas raízes são o quê? x1. Quer dizer, isso motiva a ter dois pontos que pertencem ao gráfico de f. O ponto 0, 0, que a gente até já achou ele aqui. E o ponto que 50, 0. Certo? E aí, por último, a gente pode traçar o vértice dessa coisa, desse gráfico. Tá certo? O vértice desse gráfico, x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Quem é o b? 50. Então, menos a fórmula, 50 sobre 2 vezes menos 1. Então, vai dar o quê? 50 sobre 2, 25. Menos com menos mais. Então, vai dar 25 positivo. O que acontece? Se eu fosse olhar para o a do vértice, por que eu não vou botar y do vértice? Porque aqui não é y em função de x, não. Tá certo? Embora no final das contas até vai acabar sendo, mas não uma relação quadrática. Então, o a do vértice, ele vai ser o quê? A f de x do vértice. Ou menos delta sobre 4a, se você preferir calcular. Como eu já tenho x do vértice aqui, deu 25, então eu poderia jogar o quê? 50 vezes 25 menos 25 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, você vai achar 625. Certo? É só fazer a continha aí. 50 vezes 25, depois você pega 25 vezes 25, subtrai e tal. Então, esta função ela seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá meio ruim meu desenho, tá certo? Ele seria mais para cima. Deixa eu até tentar fazer aqui, né? Então, eu vou marcar aqui. 25 vai em 625. Vamos botar 625 aqui em cima. Né? Bem mais lá em cima. Aqui a escala agora foi para o pau, né? Então, você tem uma coisa mais ou menos assim. Só que de duas uma. Esse gráfico aqui, ele vai ter dois problemas. Ele não pode ter área negativa, nem x ser negativo. Então você apaga tudo que vem antes, ó. Você deixa tracejado. O seu gráfico vai ser somente esta região aqui. Tá certo? Então perceba que 25 é o valor que produz o quê? A área máxima. Mas se x é 25... implica o quê? Que x mais y, quer dizer, implica que 25 mais y é igual a 50. Dessa linha aqui, ó. Ou melhor, y é 50 menos 25, né? Para já ir mais direto. Que é igual a 25. Certo? Então, as dimensões que maximizam, x igual a y igual a 25. E olhe que, de fato, ela está no ponto mais alto do gráfico que descreve x em função de x. Por exemplo, esses valores aqui, se eu jogasse o 10 aqui em quem? Em particular, o 10 aqui devia ir em quem? No ponto 400. O 30 aqui, ele iria em quem? No ponto quê? 600. E assim vai, tá certo? Perceba, mas quem é que produz a área máxima? O 25.
Tá certo? Então as dimensões que maximizam essa área que você vai conseguir colocar, digamos assim, mais bois lá dentro, né, já que é um fazendeiro que está fazendo, ou outro animal, seriam 25, 25. E de fato, quando é 25, dá 625. Essa é a maior área possível em metros quadrados que pode ser obtida com essa cerca aí, formando a região retangular, tá certo? Então assim, perceba que é um probleminha, ele não é difícil, tá certo? Agora tem que tomar muito cuidado, perceber essas duas coisas, que o x e o a de x tem que ser o que? Positivos. Por quê? Porque eu estou agora resolvendo um problema do mundo real. E no mundo real, um problema de geometria, não existem áreas negativas nem comprimentos o quê? Negativos. Nem zero não pode ser. Tá certo? Em particular, eu teria que fazer ainda mais aqui, ó, botar uma bolinha aberta aqui no zero e uma bolinha aberta aqui. Pronto, para ser bem mais exato. Quer dizer, o domínio dessa função de a de x é de 0 a 50. Minha resposta está aqui dentro? Tá, então tá ok. Tá certo? Vamos fazer um outro problema. Probleminha lá da física. Os problemas não são muito fáceis não, viu? Eles dão um pouquinho de nó na cabeça da pessoa. Quando você pega a manha, né? Mas a princípio eles podem ser complicados, problemas de determinar máximas de funções. Mas vamos lá. Ó. Um outro exemplo seria o seguinte. Um projétil atirado do solo sob certo ângulo tem suas alturas h em metros variando no tempo t em segundos conforme a função h de t igual a menos 20t ao quadrado mais 200t. Nessas condições pergunta-se, né? Qual a altura máxima atingida pelo projétil? E segunda, após quanto tempo ele atinge a altura máxima. Então, se você olhar bem, isso aqui vai nos dar o quê? Então, o que ele está perguntando? Um projétil foi atirado, vamos pegar mais ou menos uma situação mais ou menos assim, né? Você tem aqui o solo. Então, o projétil ele foi atirado, sei lá, sobre um ângulo alfa. E o exercício está dizendo que suas alturas, né, depois vai começar a cair em função do tempo. Quer dizer, suas alturas, se eu colocasse aqui um eixo que chamasse de H, suas alturas em função do tempo, né, aqui é o solo, mas também pode ser o tempo, né? Suas alturas em função do tempo são descritas por uma função que é parabólica. A equação desta coisa aqui é menos 20t ao quadrado mais 200t. Tá certo? A equação que descreve essa curva aqui, que são as alturas. Perceba que é bem lógico, né? Ele começa a subir, depois ele tem que descer. Aí ele quer o quê? Essa altura
máxima aqui, ó. Mas percebe que a altura máxima é exatamente o vértice da função. Uma coisa interessante, ó, esse grafo aqui, de novo, do mesmo jeito, ó, ele continua. Ele viria daqui, do negativo, e também viria para o positivo. Ó. A altura pode ser negativa? Sim. Imagine que eu estou ao nível do mar. Se tiver um buraco mais profundo, então a altura poderia continuar. Tá certo? Então você teria uma situação que pode vir até assim. Se ele fosse passar do solo, ele fosse cair tipo num buraco. Você podia considerar uma altura negativa, certo? Mas antes não tem como. Porque antes é o tempo. E o tempo nunca é o quê? Negativo. Então você apagaria a parte negativa do gráfico. Então, que é a altura máxima. Tá certo? Essa altura máxima, pela lógica, como ele não restringiu muito aqui, provavelmente deve ser o quê? O x do vértice. No nosso caso aqui vai ser o t do vértice. Tá certo? Então, quer dizer, o t do vértice vai mandar no que a gente chama de h do vértice. Esse h do vértice é exatamente o h máximo. Então, o h máximo é igual a h do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. Na função h de t igual a menos 20t ao quadrado mais 200t, o a é menos 20, o b é 200 e o c é 0. Então, menos delta vai ser o quê? Menos. Aí você tem aqui b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, vai dar menos. B ao quadrado vai dar quem? 200 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 20, vezes 0. Sobre 4 vezes menos 20. Esse cara aqui vai zerar, então vai ficar 200 ao quadrado, vai ficar menos. 200 ao quadrado vai dar 40.000. Né? Só fazer a continha aí. E aqui vai dar menos 80. 4 vezes menos 20, menos 80. Menos que menos dá mais, né? Aí você basta dividir 4.000 por 8, vai dar 500 o quê? Metros. Então a altura máxima que ele solicita é o quê? 500 metros. E o item B? Quanto tempo ele leva para atingir a altura máxima? É exatamente o t do vértice, ou o x do vértice. Então, o t de h máximo, né, que ele atinge a altura máxima, é exatamente o quê? O t do vértice, que é o equivalente ao x do vértice, né, que vai ser menos b sobre 2a. Menos b, então vai dar menos 200 sobre 2 vezes menos 20. Aí você tem aqui, menos com menos dá mais, então vai ficar 200 sobre 40, que vai dar 5 quê? Segundos, que o tempo é medido em segundos. Então, aqui o ponto 5, 500, é o ponto que ele atinge a altura máxima e também o tempo e a altura máxima, respectivamente, né? Quer dizer, aqui o tempo, aqui e aqui a altura máxima. Tá certo? Porque ele atinge, ou seja, 5 segundos após o lançamento, ele atinge a altura máxima de 500 metros. Espero que tenha entendido. Há muitos outros probleminhas, né, interessantes aí fazendo, cada um pode ter alguma particularidade. Uma coisa interessante aqui é que você tem que perceber o seguinte. Sobre o domínio dessa função. Uma coisa interessante é que o t dela tem que ser maior que 0. Embora a parábola esteja definida em todos os reais, isso aqui, mas o domínio da função requer que seja positivo. Tá certo? Então eu poderia até restringir, já colocar aqui no enunciado, t maior que 0. Não foi colocado, mas é um problema do mundo real. De novo, no mundo real não há tempos negativos, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.